Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Olá, boa noite a todos vocês. Com essa linda música, Quanta Luz, de Elizabeth Lacerda, que damos início então ao nosso Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que a gente consiga trazer mais harmonia, mais paz, mais amor para dentro dos nossos lares, através do Evangelho, com a companhia de toda a nossa família espiritual, que nos acompanha, que nos auxilia, e claro que principalmente a Deus. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Vocês podem estar fazendo conosco sempre, todas as quintas-feiras, às 20 horas, o Evangelho, ou vocês podem apenas nos escutar e fazer o Evangelho de vocês um outro dia que vocês escolherem da semana, mas sempre que seja o mesmo dia e no mesmo horário, tá bom? Bom, gente, então agora vamos esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia, e vamos então entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos pedir que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus, e que possamos entender tudo que for lido, tudo que for comentado, que possamos então levar toda essa paz durante a nossa semana, durante os nossos dias, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, que na verdade hoje também é uma reflexão desse mesmo livro que eu falei para vocês, do Henrique Amaral, da semana passada, que é Alta Performance. A Socorro Santana até perguntou, né? O nome do livro qual que é, mano? O Livro de Ouro da Vida em Alta Performance. É do Henrique Amaral. Que são reflexões muito boas que a gente pode levar para o nosso dia a dia, né? Então acho que vale a pena refletir um pouquinho. Vamos lá então. Hoje o nome é Vibração. Compreendo que todo o universo é preenchido por vibrações. Compreendo que, mesmo invisíveis, as vibrações
são existências, tão concretas quanto o ferro e o aço, tão reais como a minha própria existência, tão constantes quanto o nascer e o pôr do sol. Somos bombardeados constantemente por vibrações invisíveis. Passam por mim a todo instante, vibrações de toda sorte, vibrações de TV, de rádio, de celulares, de dados e muitas outras. Quando ligo um aparelho receptor, essas vibrações imanentes no espaço concretizam-se em forma de imagem, som, vídeo ou texto. Nosso cérebro também emite constantemente vibrações eletromagnéticas que variam de acordo com a qualidade e intensidade de meus pensamentos. Porém, saindo do limitado conceito físico e adentrando no mundo da mente, encontro ondas e vibrações ainda mais poderosas, as mesmas vibrações que criaram o universo, as mesmas vibrações que até hoje sustentam o universo e que são conhecidas hoje como vibrações mentais. São as nossas vibrações mentais que estão criando a todo momento nossa situação financeira, nossa situação familiar, nossa situação profissional, os nossos relacionamentos, a minha saúde e o nosso destino. Portanto, torno-me agora responsável por manter hoje, agora e sempre minha mente vibrando positivamente. Vibro mentalmente somente alegria a todo instante. Vibro mentalmente somente gratidão a todo momento. Vibro mentalmente somente amor a todo momento. E com isso, torno minha saúde perfeita. Meus relacionamentos são amorosos e suaves. Minha situação financeira próspera cada vez mais, progredindo em todas as áreas de minha vida. E passo a manifestar progresso constante em meu renovado ser. Então, ótimas vibrações para todos nós. E vamos então agora à nossa leitura, dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Desculpa, eu não tinha falado, né? Eu leio esse por ser uma edição mais moderna, então fica mais fácil a nossa compreensão, tá bom? Lembrando que quem coloca ali sempre pra gente, né, a nossa amiga Maria do Carmo Tribuzzi, sempre nos ajudando ali a colocar então o item que for lido. Para quem não tem livro, né, e quiser acompanhar. Então, estamos no capítulo 5, o item é o 19, o mal e o remédio, Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembro mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e rangeres de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que vierem viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas, e quanto mais profundas forem as dores, olhem para o céu, agradeçam ao Senhor por querer experimentá-los. Seres humanos, será que só reconhecerão o poder do Mestre quando ele curar suas feridas e lhes trouxerem dias de prosperidade e alegrias? Será que só reconhecerão seu amor quando ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e devolver a eles o brilho que possuíam quando foram criados? Imitem aquele que serviu de exemplo a todos e, quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda.
Obrigada, meu Deus, por querer experimentar bem esse seu servidor. Até quando pensarão que o limite de tudo é a morte? Quando se interessarão em saber o que existe além dos limites do túmulo? Mesmo que fosse preciso chorar e sofrer uma vida inteira, o que representaria isso ao lado da eterna glória, reservada para aqueles que conseguiram suportar a prova terrena com fé, amor e resignação? A causa dos males de hoje está nos erros cometidos em vidas passadas. Portanto, procure o consolo para eles no futuro que Deus está preparando. Aqueles que mais sofrem pode ser considerar os felizes da terra, pois estão saldando suas dívidas com o passado. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram suas provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las. Por que reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Ao vencer, mesmo que o corpo fosse jogado num monte de lixo, quando da sua morte, ele deixaria escapar uma alma brilhante e alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, ou seja, a confiança em Deus. Se nas horas de maior sofrimento chamarem pelo Senhor, o anjo da guarda de cada um mostrará o caminho correto a seguir para que possam encontrar a salvação e o lugar para onde irão. A fé é o melhor remédio para o sofrimento, pois ela sempre mostra a eternidade da existência diante da qual os dias sombrios do presente pouco representam. Portanto, não perguntem qual é o remédio para curar tal doença, tal tentação ou tal prova. Lembre-se, pois aquele que crê é forte pela riqueza da fé, e aquele que duvida por um segundo de sua eficácia é punido com as angústias da aflição. O Senhor reconhece todos aqueles que creem nele. O Cristo falou que com a fé podemos remover montanhas. Eu digo que aquele que sofre e tem a fé como sustentação será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos de maior dor serão para ele os primeiros acordes alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que enquanto este estiver morrendo, ela irá plantar nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que as suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Olá, é sempre um prazer estarmos juntos no nosso encontro semanal, né? Bom, 2 textos muito fortes, né? O primeiro texto, Vibração, que a Janete leu no início, e que no caso, vibração é tudo, e a vibração na qual se refere o texto é positivamente a vibração do pensamento, que o pensamento transforma as nossas ações, transforma a nossa vida e transforma a nossa vida no outro mundo também, porque tudo é resultado, um é resultado do outro, né? As benesses, ou então as malésimas, né? As situações que a gente vai encontrar no caminho conflitantes, elas fazem parte desse segmento natural que é a vida, né?
como o segundo texto já complementa, né? Já iniciando com a própria frase de Jesus dizendo, né, que aqui a gente vai encontrar lágrimas e ranger de dentes. Por quê? Porque aqui é o local aonde nós vamos nos transformar. Coincidentemente, né, é uma coincidência. Domingo agora a palestra ela vai ser justamente sobre como é a vida após a morte. Eu não sei se o palestrante vai abordar, que é o Américo Sucena, né, as escolhas que o espírito faz para poder vir encarnar. Não sei se isso faz parte do roteiro dele. Mas é interessante, porque como o texto nos diz ali agora, que a Janete leu, do item 19, nós escolhemos as nossas provas. É claro que temos ciência de que nem todos escolhem provas, né? Alguns são impostas, né? Porque a pessoa precisa ainda, pelo estado dela, passar por situações e ela não tem discernimento nem condições de escolher alguma coisa para ela, né? Enquanto que os demais, né, em outras situações, naturalmente escolhem as suas provas, com auxílio e preparação daqueles que já estão lá há mais tempo, ou que são realmente os cuidadores desta área, né? Mas o mal e o remédio já ficou também ali esclarecido. Qual é o remédio? O mal nós já sabemos, né? O mal, ele basicamente teve origem com alguma ação nossa, por causa de baixas vibrações, né? Porque quando a gente baixa as nossas vibrações, automaticamente a gente atrai coisas ruins e automaticamente coisas ruins se formam dentro de nós. Às vezes até a gente nem atrai nada, a gente é ruim mesmo, assim, sabe? Por uma vibração muito negativa, né? Os três textos hoje, os dois textos e a palestra se encaixam, incrível isso. Então vamos começar a mudar a nossa vibração, tá? E a nossa vibração, ela já começa um simples ato de mudança. Colocar um sorriso no rosto. Gente, por incrível que pareça, isso muda tudo. Tá? Experimentem colocar um sorriso no rosto quando passar por alguém, quando passar pelo ambiente de trabalho. Experimentem fazer isso por uma semana. Vai mudar tudo, vai mudar a vibração, vai mudar a maneira de vocês conviverem com as pessoas dentro do lar, da casa. E transforma, isso é transformador, é um exemplo. Dali vocês já começam a entender que tudo funciona a partir do que nós fazemos, vem de nós. Eu quero mudar essa situação, que não adianta eu querer mudar os outros, colocar neles pensamentos. Não, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua lógica, né? E cada um está certo à sua maneira. E depois cada um vai responder também pelo que faz. Mas nós podemos transformar tudo ao nosso redor com um simples gesto, um gesto de sorriso. Até diante daqueles que não estão nos vendo, por exemplo, um sorriso no telefone ao falar com alguém, a pessoa sente, assim como a gente sente quando o sorriso é mecânico e é falso, né? Todo mundo sente, não adianta querer fazer um sorriso falso. Então procurem vibrar positivamente, porque automaticamente a atração já muda. Já temos ali bons espíritos em torno da gente quando a gente já muda esse aspecto. Agora, quanto ao mal, o mal é aquela tendência que nós temos de querer sempre nos favorecer. Já sabemos que é o contrário. Para a gente se dar bem na vida, para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir progredir de todas as maneiras possíveis, nós temos que lidar com os outros, tratar bem os outros, cuidar dos outros, amar os outros. Quando a gente pensa muito na gente, a gente acaba só criando problemas, né? É óbvio que nós devemos nos amar primeiro para poder amar os outros melhor do que nós nos amamos. Cuidar
de nós primeiros para poder cuidar dos outros melhor. Entenderam? Mas não assim viver tudo tem que ser para mim. A gente tem que pensar nos outros. Então, quando a gente pensa simplesmente em se beneficiar em tudo, automaticamente a gente vibra mal e automaticamente a gente gera situações conflitantes. Conflitantes com o nosso psique, com a nossa maneira de visualizar o mundo, com a maneira que a gente vai sentir o mundo, e vamos afastar as pessoas na qual a gente deveria de estar até colaborando, ajudando ou sendo ajudado, né? E qual é o remédio? O remédio que o texto fala é a fé. Aí vem de novo aquela questão, mas o que é ter fé? É dizer que acredita? Como é que dizer que acredita? A gente vai ver muitas pessoas falando. Mas o que é acreditar, né? Acreditar é acreditar sem ver, sem sombra de dúvida. É uma fé, é uma coisa totalmente religiosa, né? É uma coisa assim, ó, não, eu tenho fé, eu acredito, eu sei que vai dar certo. Quando tu quer fazer alguma coisa na tua vida, você acredita naquilo que você vai conseguir. Se você tem fé, tá? Você começa ali do zero e começa a tropeçar, a ajeitar, a aprender com os erros e vai indo, porque você quer se transformar naquele funcionário, ou naquele empreendedor, ou naquela pessoa objetivo que você fez de si mesmo, né? Aí você vai passando por percalços, mas quando você tem fé, você vai até lá. E sabe por quê? Porque quando os espíritos começam a ver, os auxiliares começam a ver que você está querendo alguma coisa muito e está passando pelas dificuldades, mas está lá obstinado aí para chegar naquele ponto, tá? De uma melhora de condição, de uma melhora de vida, automaticamente já vem as leis de atração, já começam a atrair, sabe? Vai vir mais pessoas que têm a ver com aquele assunto que tu almeja, vão aparecer situações que vão desencadear oportunidades para aquilo, são leis de atrações. Agora, quando a gente está em uma situação difícil, delicada, a gente tem que ter fé suficiente para dizer: Deus me ajuda, que automaticamente, através do nosso livre-arbítrio, a gente dizer: olha, Deus me ajuda, automaticamente o nosso mentor, o nosso protetor já vai entrar em ação. Ele já vai entrar em ação. Mas se você não acredita em nada, se você não tem fé, se você acha que tudo que aconteceu na tua vida foi porque você é a pessoa mais especial do mundo, eu sinto muito, né? Futuras, não é praga, viu? Mas futuras desilusões vão surgir, desapontamentos, frustrações, porque você não controla as coisas. Nós não controlamos. Nós temos o livre-arbítrio, mas não controlamos. Então vamos pensar nisso. Vamos lembrar que a vibração é fundamental e a vibração é o nosso pensamento. É como a gente pensa. Então vamos vibrar positivo. Vamos começar com pequenos gestos, pequenos atos. E para enfrentar toda essa maldade que tem no mundo, para enfrentar momentos difíceis, vamos pedir ajuda de Deus. É simples. Mas por que parece que nós não conseguimos? Não, nós conseguimos. Mas temos que acreditar. É que nem aquela pessoa que eu falei que do nada quer fazer alguma coisa e ela chega, passa por um monte de dificuldade, mas chega naquilo que ela planejou. Porque ela acreditou que ia conseguir. A mesma coisa é a nossa vida. A nossa vida aqui só existe por causa de Deus. Tudo que está acontecendo no nosso caminho só existe por causa de Deus. E por que a dificuldade de crer no Deus? Eu sei que tem gente que tenta transformar ele num ser humano, né? Dando características e condições como fidelidade, como outras coisas mais. Mas aí nós, seres humanos, temos raiva, temos ódio, temos rancor, temos aflição. Essas coisas não existem na onipotência. Nós não conseguimos nem
sequer imaginar 1/1000 de todas as possibilidades. Mas se a gente pedir a Deus, automaticamente já estão autorizados os mentores e os protetores a atuar em nosso benefício. As coisas começam a mudar. Lembrem-se disso. O remédio, então, é a fé. Vamos, então, agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces, aos que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos então uma semana repleta de esperança, de fé e de vibrações positivas, fazendo do nosso dia gestos de amor como sendo o alicerce, né? Para que possamos daí atrair coisas boas. E sempre que a gente estiver numa má situação ou numa situação muito crítica do nosso próprio estado de espírito, vamos clamar a Deus, então, o auxílio, porque o remédio é a fé. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente semana, de muita boa vibração e que possam ficar em paz, em nome de Jesus. Que assim seja. Talvez a gente também tenha que considerar, né, que todos os pedidos de oração sejam atendidos, né, porque tem muitos pedidos de oração, que os bons amigos da colônia Recanto de Irmãos, da equipe Dr. Bezerra de Menezes, possam acudir àqueles que sofrem, trazer fé e esperança para aqueles que estão desesperados, trazer a paz para aqueles que estão angustiados, a cura para aqueles que mereceram. Então, que todos sejam atendidos em seus lares, que seus lares sejam transformados em ambientes de paz e de harmonia. Que assim seja. Então, com isso eu encerro então o nosso Evangelho. Eu vou começar agradecendo a Mayra Costa, né? Eu vou falar só uma vez, viu, Mayra Costa? Lacordaire. Olha só que bonito. Agora tu, né? Tu que falou. Não vai? Vai. Eu nem me arrisco, né? Tu fala depois, Aí a Mayra tem que estar ajudando nós depois, mandando
na correção ali. Obrigado, viu? Quero mandar um parabéns, né, para os aniversariantes, a Isabel Alves, a mãe da Tânia Yamaguchi, né, 91 anos. Parabéns, que fiquem em paz, fiquem com Deus. Eu já até anunciei, mas domingo que vem, agora no próximo, olha só o título da palestra: Como é a vida após a morte, né? Olha que adianto. Isso aqui já dá um caminho, já dá um norte, né? Vai ser com Américo Suceno, palestrante. Essas palestras são sempre domingo às 10 horas, com a apresentação ou da Carolina Guedes, ou da Cristina e o Rogério Miguel, né? Que também convidam outras pessoas para participarem juntos. Então, esse trio aí, essa turma ali, elas são fundamentais, eles trabalham muito bem ali na parte das palestras, conduzem muito bem, né? Pressionam os palestrantes muito bem, conversam bastante. Vale a pena, pessoal, tá? O assunto também sempre são assuntos super interessantes. A música que a gente colocou ali tem também no início, né? Ela tem ali no site, tá? www.luzespirita.org.br. Nós temos música, literatura à disposição, tudo grátis, tá? Tudo que acontece aqui no site é gratuito. Tem cursos de espiritismo de vários níveis e eles estão cada vez mais trabalhando para melhorar o site no atendimento às pessoas. E também, se precisarem de alguma palavra, alguma coisa, tem o contato, né? O e-mail, contato@luzespirita.org.br. Bom, quero mandar um abraço especial para Rosângela Martins, o Vanderlei Aleixo, né, que a gente fica observando, que sempre fala do joinha lá. Obrigado, viu, Vanderlei, pela tua lembrança ali. Pela Renata Silveira, Jefferson Amaral, Sul Shoa, a Hilda Emília Figueiredo, a Ariane de Menezes, a Mônica Pussi, a Neide Bahia Braga, a Rosângela Germano da Silva, a Cleide Alves, Maria, que deve ser, acho que Aparecida, Borges Fernandes, Leomar Sucol, Tatiana Cooper, Luiz Rogani, Hilda Neto, Val Magalhães, Miriam Michel. São alguns nomes que a gente vai citando, que são as pessoas que sempre escrevem, né? São muitas pessoas que escrevem, a gente sempre agradece, tá, pelos comentários. Então, é isso. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana. E, beijo no coração e... Ótima semana a todos, então. Muito obrigada a Maria do Carmo, que sempre contribui com a gente. Por favor. Agradecemos de coração. Ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem, às 20 horas. Vamos ficar com o passe musical, que também está lá à disposição, né? Todas as músicas do Eri. O Eri é o diretor do site, diretor do nosso grupo espírita. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje,
viagem, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viagem, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viagem, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br